Olá, alunos! Sou a professora Deise Albuquerque. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre conjuntos. Então vamos lá. Na introdução a conjuntos, o que eu trago para vocês é o que seria o conceito de conjunto. Olha só, conjunto é uma coleção de objetos que eu posso classificá-los de acordo com suas características em comum. Se vocês observarem na tela, vocês vão ver aqui o sistema solar. Dentro do sistema solar, eu posso criar um conjunto de todos os planetas que pertencem ao nosso sistema solar. Então, olha só, quando eu falo de conjunto, eu digo que cada conjunto ele é formado por vários elementos. Por exemplo, dado um conjunto A e um elemento A, eu quero saber se esse elemento pertence ou não pertence a esse conjunto. Por convenção, nós colocamos o conjunto com uma letra maiúscula, nesse caso aqui a letra maiúscula A, e os seus elementos por letras minúsculas, nesse caso estou utilizando a letra minúscula A. E observarmos aqui abaixo que quando eu quero fazer uma referência ao pertence ou não o elemento ao conjunto, eu utilizo esse símbolo aqui, esse Ezinho aqui, que no caso, se não estiver cortado, significa que o elemento pertence ao conjunto, ou se ele tiver um Ezinho cortado, significa que o elemento não pertence ao conjunto. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no início de todos os tempos, onde naquela época nem numeração ainda era definida. Então, era verificado que, mesmo assim, sempre houve a necessidade da humanidade em numerar, ou melhor, em quantificar seus objetos. Já existiam umas habilidades umas habilidades meio rudimentares, como noções de pouco, muito, grande, pequeno, lento, rápido. E aí qual foi o artifício que o homem desenvolveu? Ele fez uma pequena comparação entre seus objetos. Por exemplo, observarmos na figura, eu tenho um pastor que está aqui pastorando suas ovelhas. Essas ovelhas vão ao pasto e para poder identificá-las, ele fez uma coordenação com a pedra. Cada conjunto de pedras corresponde ao seu conjunto de ovelhas. Passado esse período, começaram a surgir os números. Com a necessidade de contar os objetos, de contar os animais, de contar as pessoas, criaram-se o conjunto dos números naturais. São os números representados por esse N grande, que iniciam entre o 0, 1, 2, 3, tendendo ao infinito. Logo em seguida, para poder representar suas perdas e dívidas, surgiu o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z grande, onde inicia-se com os números negativos. No caso aqui, tendendo ao infinito, voltando ao menos 3, menos 2, menos 1 e depois continuando com os números naturais. Logo em seguida, para poder resolver os problemas da divisão, surgiu a necessidade de conjunto dos números racionais, que é onde eu enquadro as frações. Representado por essa letra Q grande, o conjunto dos números racionais são os números fracionários. Continuando, no caso do conjunto dos números irracionais, são os números que eu tenho uma representação decimal com infinitas casas decimais, porém não periódicas. O que significa não ser periódico? Por exemplo, o número 0,13131313, ele é uma dízima periódica. Esse número ele pode ser representado por uma fração. Nesse caso, eu tenho um número do conjunto dos números racionais e não irracionais. Beleza, então o que são os números irracionais? Raiz quadrada de 2, como vocês podem observar aqui na tela, raiz quadrada de 2, 1,41, 42, 36 e etc. O próprio número π, 3,14, 15, 92 e etc. Enfim, esses números aqui fazem parte do conjunto dos números irracionais. E por último, eu trago para vocês o grande conjunto, o conjunto dos números reais. Nesse caso, ele é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Se observarmos na figura, nós vamos verificar que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números nacionais. E o conjunto dos números irracionais está aqui ao lado dos racionais, porém eles não se misturam. Aprendido um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, vamos tentar representá-lo. A primeira forma de representação de um conjunto é eu fazer a citação dos elementos entre chaves. Observe aqui o exemplo. Eu quero criar o conjunto dos meses do ano, que vão de janeiro a dezembro. Basta eu colocar entre chaves todos os 12 meses que fazem parte do ano.
Logo em seguida eu quero representar o conjunto das vogais. Vejam que eu elegi uma letra, no caso aqui a letra V, coloquei em maiúsculo, que vai ser a minha representação do meu conjunto, e logo em seguida, dentro de chaves, eu citei todas as vogais. Por último, trago aqui o conjunto dos números pares. A mesma coisa, elegi uma letra para ser a letra maiúscula, a representação desse conjunto, e entre chaves eu elegi todos os números pares, tendendo ao infinito. Muito bem. Segunda maneira de representação do conjunto. Agora eu utilizo as propriedades, as características dos seus elementos em comum. Por exemplo, no conjunto A, eu tenho os elementos que fazem parte dos estados da região sul do Brasil. Eu poderia representá-lo utilizando a primeira maneira, citando ou apenas criando uma categoria, que significa que cada elemento desse conjunto, representado por essa letrinha X, corresponde aos estados da região sul do Brasil. Olha só, se eu quiser fazer uma representação por propriedades, basta eu citar qual é a propriedade comum entre os elementos desse conjunto. E vamos lá, finalizando, eu tenho ainda uma terceira forma de representar os conjuntos. Aqui eu trago o diagrama de Venn. Venn foi um filósofo inglês que criou diagramas onde eu posso agrupar os meus elementos dentro de formas. Nesse caso aqui eu trouxe círculos, mas poderiam ser círculos, poderiam ser quadrados, retângulos. Se os elementos estiverem dentro dessas formas, significa que eles pertencem ao conjunto. Caso os elementos estejam fora dessas formas, significa que os elementos não pertencem aos conjuntos. Em um próximo vídeo iremos entrar em maiores detalhes sobre o diagrama de Venn. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos e até uma próxima!